Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos conversar. Eu falo conversar para simplificar, mas eu quero realmente fazer uma pergunta. Eu quero trazer uma palavra aqui. Essa palavra, ela se encontra em Apocalipse, mas é uma palavra muito forte. Mas quase que eu não vejo ela ser pregada nos púlpitos. Eu olho, ouço as emissoras de rádio, praticamente eu não ouço nenhuma pregação, nenhuma menção sobre ela. Vagamente, algum pastor fala, um irmão obreiro também cita ela, mas se você prestar atenção nessa palavra, essa palavra ela é tão profunda, tão forte, que ela vai te ensinar nesta tarde como que é ser um cristão. Como verdadeiramente ter conhecimento como servir a Deus. Porque ninguém começa a contar do 10. Concorda comigo? Não. Você começa 01, 02, 3, 4 e assim sucessivamente. Mas eu vejo que muitos são cristãos, crente, como você queira falar, mas o pastor, eu não sei se ele não frequenta a escola bíblica, porque a maneira dele servir a Deus é muito diferente, a maneira de crer em Deus é totalmente diferente desta palavra que eu vou trazer agora. Mas eu desejo que quem tiver acesso a esse vídeo, vai entender, porque eu quero explicar de uma maneira simples, para que simplesmente você entenda que a palavra de Deus também é simples. Então eu quero que você preste bem atenção nesses dois versículos que está em Apocalipse. Apocalipse 3, 15 e 16. Olha, presta atenção na palavra que você já vai começar a entender só a hora que eu ler essa palavra aqui, examinar essa palavra, que a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para examinar a palavra de Deus. Em João 5,39 diz, examinai as escrituras, que dela terás vida. Examinar. Nós vamos examinar e não tem nada melhor para que você entenda, é vindo na palavra. Porque a palavra não é minha, a palavra não é tua, a palavra é do Senhor Deus. A palavra é dele. E em cima da palavra, construa teu castelo. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 3,15 diz o seguinte. 15 e 16 de Apocalipse fala. Eu sei as tuas obras. Nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Veja bem, eu vou novamente. Apocalipse 3,15, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. O 16. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitarei-te-ei da minha boca. Ele diz, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que a palavra de Deus está falando nessa passagem de Apocalipse 3,15? Quando nós decidimos aceitar Jesus como nosso único Deus, seguir Ele como cristão verdadeiro, que Ele disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele quer que nós fazemos aquilo que Ele fez, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos. O que eu quero dizer, essa palavra está falando. Ela diz que ou você, meu irmão, minha irmã,
seja totalmente quente ou totalmente frio. A palavra quer dizer, ou você seja exclusivamente uma obra de Deus, conheça Ele no profundo, intimidade com Deus, ou você procura não conhecê-la. Quando ele fala aqui, né? Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ele diz que tomara que foras frio, ou tomara que fosse quente. Porque morno, primeiro, são 3 itens. Quente, frio. Morno é o terceiro, é o meio, né? Quente ou frio, e morno te lançarei fora. O que a palavra quer falar? Diz o seguinte, ou você seja totalmente, exclusivamente obra de Deus, ou você seja totalmente frio. O que é frio? É melhor você não conhecer, do que você seja aquele morno. Qual é a parte que fala do morno? O morno é aquele que conhece a palavra de Deus, sabe tudo da palavra, sabe como funciona, sabe como é se suplantar na presença do adversário, das coisas do mundo, das propostas mundanas da terra, e suportar como um homem, uma mulher de Deus, não cedendo. Ah, mas é muito difícil. Sim, concordo. Se fosse fácil, todo o planeta Terra não tinha um que não servia a Deus. E não funciona assim. Por isso que Deus mandou o Filho dele e morreu no teu lugar, para que nós tivéssemos liberdade de escolha. O que a palavra está dizendo? Você escolhe não conhecer a Deus, ou você escolhe conhecê-la e permanecê-la na presença. Mas o que acontece? Muitos pregadores, eles não gostam muito de orientá-lo, os irmãos. E eu falo porque eu já tenho alguns anos de conhecimento e já participei de congresso, eu já viajei, eu já ouvi, participei com pessoas de 40, 50 anos de Bíblia. Mas normalmente eles não entram muito, não estou radicalizando. Mas eu estou dizendo até onde os meus ouvidos ouvem e meus olhos veem, como está na palavra. Até então eu não vejo, ela não é uma palavra muito falada. Por quê? Ela até assusta. Por que ela assusta? Ela assusta, é muito simples. Porque se ela for querer levar o pé da letra, muitos irmãos desistem. Por que o irmão desiste? Porque a carne nos oprime. A carne não dá chance para você pensar. O que é a carne? É o modelo terrestre, que tem uma palavra que fala que você tem que ter. Como? Você tem que ter o quê? Você tem que ter boa conta bancária, você tem que ter um bom carro, você tem que ter uma boa posição, e você ser referência em todos os lugares que vá. Para quê? Para você provar que você é um cristão. Se você tiver uma situação desempregado, passando fome ou faltando alimento na tua casa, ou qualquer tipo de decepção na sua vida, você já é criticado que você não é crente. Não, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus diz assim, você quer vir comigo? Quer me acompanhar? Quer me seguir? Procura buscar lá atrás, desapegar das coisas terrestres, se libertar, né? Se livrar, uma palavra mais fácil, para você entender, né? E vir a mim, pegando a sua cruz e siga-me. Renegue as coisas terrestres, renega a ti mesmo e venha e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. Mas não é assim de qualquer maneira. Você primeiro tem, para poder alcançar os benefícios de Deus, você tem
que dispensar, desapegar das coisas terrestres. Desapegar, o que é desapegar? Você se dedicar ao Espírito de Deus, se dedicar espiritualmente. Eu estou indo no primeiro item, ser um verdadeiro cristão, para conhecer as obras de Deus. Você tem que se andar, caminhar em espírito e verdade, que é na palavra. Quando você começar a entrar na palavra, conhecendo a palavra vai te ensinando como você se comportar perante os irmãos na igreja, na empresa onde você trabalha, em todos os lugares que você pôr a planta do teu pé, você vai ser notada ou notado como diferente. É uma pessoa diferente. Aí sim. Mas se você vê que não tem condição, que é muito difícil, é melhor você não conhecer. Porque quando você conhece a palavra, você conhece como é caminhar com Cristo, e você não se entrega, você não se dedica, sabe o que acontece? Você se torna um cristão, um crente morno. O que é um crente morno? É aquele que conhece a verdade, mas ele escolhe qual é a verdade que ele quer, que serve para a vida dele. Na verdade, ele quer o seguinte, ele quer que a palavra de Deus, encaixe naquilo que serve para ele. Quando a palavra começa a entrar naquela área dele, do irmão, que ali começa a confrontar com as atitudes, com a vida que você, nós levamos, aí nós começamos a ter divergência com a palavra. Aí entra aquela passagem, isso aí não precisa tudo isso. Deus é um Deus de misericórdia. Sim, Ele é um Deus de misericórdia, eu concordo contigo. Sim, mas espera aí, espera um pouquinho. Como que você começa a fazer um serviço? Escuta bem, presta atenção, né? Para que você entenda. Você começa a fazer um serviço e você, digamos que você pega ele por R$300, vai. E você começa a fazer ele e você faz 70% dele. E quando chega no dia de você receber, você quer receber 100% dele. Mas como? É só um exemplo. Você vai receber 70%. Você não pode. Aí você quer justificar que houve um problema, que não. Você vai receber 70% daquele serviço. Ok? Então vamos voltar na parte espiritual da palavra. Você é um cristão verdadeiro, que você não pode deixar o mundo te oprimir. Nem se você estiver sem trabalho, clama a Deus. Se você tiver faltando algo na tua casa, clama a Deus. Não importa qual a situação que você se encontra, hoje, agora, nesse momento, clama a Deus. Honra o Senhor Deus. Jó passou por todas as provas. Em nenhum momento ele desistiu de clamar ao Senhor. Mas você vê lá em Jó 42:10, Deus virou o cativeiro de Jó e triplicou. Jó tinha mil ovelhas, ele triplicou, 1000 boi, ele triplicou, né? Tudo foi triplicado para Jó, porque ele foi até o fim. Jó perdeu os animais dele tudo, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, mas nunca saiu da presença de Deus. Esse é o cristão. Agora aquele que confessa a Deus, que serve a Deus, e ele pega o seu fardo, coloca nas costas, e quando chega no meio do caminho, ele deixa na beira da estrada. Não faça isso. Não importa. Deus jamais diz que uma mulher, uma mãe, pode deixar seu filho fora dos seios, esquecer dele. Mas Deus jamais deixará o dele pelo meio do caminho. Suplanta. Disse a palavra que nós temos que suplantar os desígnios de Deus, para que o diabo, ele avança e sai fora. Por quê? Os desígnios de Deus é que nós se mantenha na palavra, na presença dele.
Então, se você não está suportando, ou vê que é difícil, a palavra diz que é melhor você não conhecer o caminho, do que você olhar o caminho, entrar no caminho e chegar nem no meio e desistir. Você conhece o caminho, você sabe qual é o caminho que você tem que andar. Mas você chega pelo meio e fracassa. Ou então você quer continuar nessa caminhada com Deus, mas do teu jeito. Você quer pegar tudo aquilo que é teu e ajuntar com as coisas de Deus. Aí você é um cristão, uma cristã morna. Você não consegue se libertar totalmente, desapego, a palavra fala desapego. Se desapegar das coisas terrestres e se juntar às coisas celestes. Mas isso não vai te tirar o teu lazer de você ir numa praia. Isso não vai tirar o teu lazer de ir no aniversário de um parente, da família, de um amigo. Qualquer lugar você tem liberdade de ir. Mesmo sendo aquela cristã que aprofunda e busca e vive a palavra. Porque é só você se comportar como um verdadeiro cristão em qualquer situação. É tipo um policial, um soldado do exército. Ele dentro do exército ele é soldado, ele fora ele age como um policial, como um soldado. Ele é treinado devidamente, feito academia, preparado devidamente, sempre ele é um militar. Mesmo quando ele aposenta, que vai para sua casa descansar, tudo dele na casa dele, ele quer agir como se ele estivesse no exército, ele estivesse na polícia, porque ele foi treinado para isso até o fim. E você, nós, como decidimos, nós somos soldado de Cristo. O soldado de Cristo mantém na presença. Deus, Jesus, nunca vai deixar você. Por exemplo, Deus não liberta você da guerra. Não. Ele entra na guerra com você. Ele entra na guerra contigo. Hoje Deus vai entrar na tua guerra. Deus vai entrar na tua guerra. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas seja uma mulher, um homem exclusivo de Deus. Mesmo com os teus pecados, meu e as nossas falhas, mas Deus falou para Josué, esforça, primeiro de Josué, esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Deus está dizendo, esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Se lá na tua igreja, no teu ministério, aonde, qualquer lugar da terra, aonde você vai no teu ministério, na tua igreja, e te ensinar o contrário. Olha, dom de cura é bom, dom da profecia é bom, tudo que Deus deixou é bom, dom de línguas é bom. Mas o melhor é você buscar o ensinamento, de buscar conhecer a salvação. E a salvação estar nessa mensagem. Porque quando você busca a salvação, Deus, tudo Deus que você precisa, Deus vai te entregar nas tuas mãos, no tempo dele. Não te preocupe com o que você está vivendo hoje, não se preocupe. Não, eu te dou garantia, não te preocupe, porque Deus está nesse momento fazendo algo para alguém que busca Ele verdadeiramente de coração. Seja, para encerrar, seja um cristão quente, aquele cristão que pode vir o fogo que vir. Anda pelo deserto. Se Deus está te deixando um deserto, é para ver a tua e a minha atitude. Deus deixa às vezes a gente passar por muitos desertos, para ver realmente quem é cristão verdadeiro. O cristão não importa o que ele está vivendo. Esse cristão que quando cai numa situação difícil, não importa qual, não importa. Ele desiste, ele coloca a crítica no pastor, ele coloca a crítica no obreiro, eu não gostei do obreiro, aquela pregação não foi para mim. Por que aquela pregação não foi para ele? Você sabe por que aquela pregação não foi para ele? Porque aquela pregação não falou que ele ia ganhar um carro, que Deus ia dar uma casa, que Deus ia fazer uma cura, que Deus estava abrindo um comércio. Aí essa palavra não foi para ele. Mas quando o profeta fala, ele disse, essa é para mim. Essa é para mim não. Tudo que vem de Deus é bom, mas a melhor é buscar obedecê-la, permanecê-la. Não importa qual a situação que você vive hoje, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus agir.
Deus nunca te abandonou. Não seja igual aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Aquelas 5 imprudentes deixou para buscar a Deus na última hora. Foi lá e aquelas 5 prudentes manteve o azeite delas ali. Quando o noivo chegou, as 5 imprudentes estava indo procurar na última hora encher suas candeias de azeite. E o que aconteceu? A porta estava fechada quando ela voltou. E ele disse, bateu na porta, nós fizemos vigília, nós subimos no monte, nós demos oferta, nós fizemos campanha para os pobres. Ele disse, não vos conheço, afasta-te de mim. E aquelas outras 5 recebeu o galardão, recebeu o noivo, porque elas ficaram a vida inteira se preparando. Se prepara, se prepara. Eu estou procurando me preparar cada dia, até o dia que Jesus voltar para buscar a tua igreja. Eu espero que essa pequena palavra, um pequeno comentário, possa te ajudar. Você deixa aí, se te ajudou, deixa o teu like, ajuda, entra, faz um comentário, passa para os irmãos da tua igreja, passa para eles. Vamos evangelizar a terra, mas vamos falar a verdade. Não vamos ficar falando só de prosperidade, porque as igrejas hoje, elas, maioria, só prosperidade. Aonde prega prosperidade, meu irmão, minha irmã, não é crítica. As igrejas estão lotadas, porque prosperidade só serve para a carne. Você tem que dividir, tem prosperidade espiritual e prosperidade da carne. Procura prosperidade espiritual. A palavra diz, ajunta tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Amém? Deus abençoe. Eu quero deixar só uma pequena oração e dizer, Deus abençoa a vida de todos aqui nessa tarde. Deus entra com providência naqueles que têm necessidade. Deus refrigera o coração daqueles que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Deus abre uma porta de trabalho. Deus entra fazendo uma restauração, um renovo. Deus toma todos nas tuas mãos. Porque o Senhor é Deus e nunca houve nem haverá Deus tão grande como tu. Que a paz, que o amor do Senhor Jesus esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém? Deus abençoa e tenha uma boa tarde. Que a paz do Senhor.